Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Amém. Ixi, está fraco. Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Amém. Melhorou. Não estão no velório aqui é coisa desanimada, amém? Aqui tem morte, aqui nós estamos falando de vida. Vida. E isso é vida, antes vou falar de morte. Então, irmãos, é uma bênção estar aqui com vocês. Deixa eu dar um recado para os irmãos. O irmão Arleandro voltou à fé. Amém. Ele voltou, acho, ontem, foi ontem, né? Foi ontem, irmão? Ontem, amém? E eu não falei muito com ele, quer dizer, conversamos muito nesse dia, né? Mas isso é fruto, o irmão Arleandro nem imagina de que é fruto isso aí, né? É fruto da oração das irmãs que estão para espocar os pulmões e o joelho da Torá, né? Então, existe coisa, assim, irmãos, de modo geral, é difícil você ver alguém elogiando outras pessoas. Difícil. De modo geral, né? Você vê críticas. Eu penso assim, a mesma boca que tem autoridade para criticar, só tem autoridade se ela tiver a mesma boca, autoridade para elogiar. Para mim, é assim que funciona. Você vê assim, por exemplo, um homem falando mal da mulher, ou então um vizinho da vizinha. Quando você vê isso e não fala um elogio, aquilo ali está revelando muito mais a natureza da pessoa. Quando você vê alguém falando o defeito de um, falando o defeito do outro, qualquer coisa assim, sempre vai estar ali. Agora, quando você vê alguém que pontua qualidades, pontua defeitos, né? Por exemplo, sábado agora minha esposa amanheceu o dia, normal, foi orar, né, consagrar. Ela estava lá no quarto, lá orando direto, irmãos. Depois eu fiquei até com vergonha. Rapaz, teve uma hora que o irmão queria informação e eu estava ali com vergonha de tirar ela da oração. Ainda bem que ela mesmo percebeu ali e falou rápido comigo ali. Então, assim, são bons hábitos, né? São bons hábitos. E quando eu falo orar, é orar mesmo, né? Orar que dava meio-dia amém? Então, são coisas que a gente vê o que é bom, o que é exemplar, amém? Eu espero que as irmãs, os irmãos que estejam orando sempre levem a sério a oração. Amém. A oração faz a diferença. E hoje eu quero pregar, se Deus permitir, sobre a prova da nossa fé. Amém. A Bíblia diz que nós precisamos provar a nossa fé. Aleluia. E a prova da nossa fé resume-se na perseverança. Amém. Se você não persevera, você não prova a sua fé. Mas a prova da fé é as obras. Não, as obras mostram para os outros. A prova da fé é a perseverança. Amém. E a perseverança é demonstrada pelas obras. Amém. Então a consequência final, mas a perseverança é sempre o estado inicial. Amém. E final. Amém? A perseverança é o tudo. Amém. E nós vamos ler, se Deus permitir, Tiago capítulo 1, versículo 2. Então, irmãos, como eu estava dizendo, um dia se você criticar alguém, critique, mas exalte também o que tem que ser exaltado. Se um dia você vê o defeito em alguém, você só pode falar do defeito de alguém se você vê qualidades, se você expressa qualidades. Se você nunca abre a sua boca, eu estou dando um exemplo aqui que eu dei, tá, irmãos, de elogios, mas o que é sincero, elogio não é algo que você, qualquer coisa, sai soltando. Elogios, ela tem peso, a palavra tem que ter peso. E quando a tua palavra tem peso, o teu elogio tem peso, aquela pessoa se sente orgulhoso de receber aquele elogio, porque sabe o quanto vale aquele elogio. É diferente de alguém que toda hora está falando uma coisa, mas se você está assim hoje, eu não sei o que, sabe aquela pessoa que está toda hora, aquilo se torna tão comum que não tem peso. Então, elogie sempre, se você puder, mas demonstre onde está o erro. Sempre um centro. Quantos filhos falam mal dos seus próprios pais? Quantos? Mas será que falam bem também? Meu pai tem essa qualidade, minha mãe tem essa qualidade. São coisas assim. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo. Amém. Louvado seja Deus. Ontem tivemos um belo culto em Itapecuru. E se Deus quiser, teremos também um hoje aqui. Amém. E depende de 2 irmãos. Amém? Depende dos irmãos. A gente só é um pregador.
Quem suga é vocês. É a sede dos irmãos que vai fazer a coisa fluir. Eu posso fazer o que for na minha casa. Se vocês, ainda digo mais, se eu posso até passar o dia sem fazer nada em busca de Deus, se vocês sugarem. Por isso que até os próprios dons de Deus, escute bem, os dons de Deus é dado até para o rebelde, porque não existe nada mais importante para Deus do que as almas. O locutor não é nada. Aquele que recebe é aonde Deus quer alcançar. É este. O próprio Jesus disse para os fariseus: olha, ouça lá o que eles têm a ensinar. Só não faça o que eles estão fazendo, mas ouça. Se o ensinamento é verdadeiro, guarde. Mas não pegue o exemplo deles. Então a vida sempre será assim. Amém, meus irmãos? Amém. Tiago, podemos? Versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando entrardes em várias, o quê? Está fraco. Meus irmãos, tendo grande alegria quando entrardes em várias. Então a tua alegria deve ser quando você entrar em várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé opera. A prova da vossa fé opera. Portanto, a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Então, a sua obra perfeita é na paciência. Amém. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lança em rosto a ser-lhe-á dada. E ser-lhe-á dada, perdão. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas alegre-se o irmão abatido na sua exaltação. Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te peço a direção, Deus. Guia-nos esta noite, que todo espírito esteja subjugado debaixo da tua palavra, Pai. Todo mal, tudo, Pai, possa ser repreendido e que a tua graça se manifeste entre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. Como eu disse, eu quero falar sobre a prova da vossa fé. E a prova da vossa fé produz perseverança. Amém. A perseverança é algo que você, para ter, precisa ser sábio. Ele disse, não peça perseverança. Ele disse, peça sabedoria. O homem sábio não é perseverante. O sábio, ele tem uma fé momentânea, mas ele não persevera. E por que não persevera? Porque faltou-lhe sabedoria. O contexto não é que o homem precisa pedir perseverança, porque pedir perseverança é pedir para passar por prova. Porque a prova da fé é a perseverança. E eu quero que você entenda que a prova produz dons. Ah, pastor, eu quero ter dons. Pois alegrei quando você estivesse passando por várias tentações ou provações. Porque os dons só são recebidos mediante as provas, as lutas. Você não recebe. A profundeza de Deus se manifesta na fraqueza do homem. Certa feita, Paulo disse, orando ao Senhor e pedindo a Ele misericórdia, porque o Satanás esbofeteava, e ele disse, Paulo, por que tu está fazendo isso? Não sabes que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é quando estamos fracos que realmente somos fortes. Porque quando estamos fracos, estamos então ali agindo através da perseverança. Estamos apenas perseverando e não temos ânimo, mas temos perseverança. Se não temos ânimo, muitas vezes, para prosseguir, o que nos permite ou faz nos permanecer se você não tem ânimo, se você não tem vigor?
é a sabedoria. Porque na prova o teu ânimo pode ir. Quando você passar por prova, você pode estar desanimado. Você pode estar sem força de cultuar. Você pode estar, irmão, nas últimas. Mas se houver sabedoria, você perseverar, porque a prova da vossa fé opera a perseverança. Portanto, se você falhou, se você tem falhado, peça a Deus sabedoria, para você saber como vencer, sabedoria para saber como falar ou quando ficar calado, sabedoria para saber como passar por aquela prova, sabedoria. E aqui eu quero que você entenda, eu disse que os dons só provém, não é isso, das tentações. Se eu pego, por exemplo, o exemplo de Davi, as provas de Davi formaram o caráter de Davi. Amém. Davi, ainda um mancebo, uma criança, um menino, foi formado no seu caráter através das provas. O menino que é mancebo, um mancebo, ombros caídos, menino sem vigor físico, sem força. No entanto, quando ele enfrentou aquele gigante, ele manifestou 2 dons. O primeiro, o dom da coragem, porque para enfrentar alguém que é muito maior e muito mais forte do que ele, necessita ter coragem. A segunda coisa, o dom da liderança. Ele tinha 2 coisas que o rei não tinha: coragem e liderança. E aquilo, a prova despertou dons, mas dons despertam, escute bem, a prova desperta dons, mas dons desperta mais provas. Então quando Tiago diz, fiqueis alegres quando passar por diversas tribulações ou provações, ele está dizendo, você vai com as provas ter dons, mas com dom vai ter mais prova. E o que aconteceu? Subiu no coração do rei Saul inveja. Por quê? Porque o rei não tinha o que aquele menino tinha. O rei não tinha o que aquele menino tinha. Mas o rei não conhecia Davi. O rei não conhecia. Quem conhecia Davi, sendo que o próprio Deus disse que ele era um homem desconhecido, que tirou de trás do curral das ovelhas, não era nada. Deus havia tirado aquele menino, colocado numa prova. Aquele menino manifesta os seus dons de coragem e liderança, suscitando então inveja no coração de Saul, que gera mais provas para Davi, e agora Davi é um perseguido. Quando Davi se torna um perseguido? Quando Davi começa a deixar a sua fase de menino, começa a ficar adulto, e Saul olha e diz, esse aí tem liderança, esse aí é corajoso. Amém. E o povo tem olhado para ele diferente desde quando ele é menino, e começou a perseguir, e Davi vivia foragido, dormia nas cavernas. Davi passou tanta prova que ele não sabia, não tinha mais comunicação direta com seus pais, ele não tinha comunicação direta com seus irmãos, porque ele vivia saindo de um lado e para outro, e o rei perseguindo ele, e não era o que o rei mandava, o rei ia atrás também. E ouviu-se falar, Davi está na caverna X, ouviu-se falar que Davi andou por tal lugar. Então o rei pegava os cavaleiros, os seus guerreiros, e ia atrás, e um belo dia, Davi realmente estando ali por perto, então Davi, já sendo experimentado com as ovelhas do pai, cuidando e vendo como é que as raposas e os leões aparecem, Davi tinha uma ótica, porque ele tinha aprendido isso. E então Saul se esconde na caverna para dormir, e Davi ali, através da provação, das provações que ali estava passando, manifestou um outro dom. Quando ele toca e rasga a roupa de Saul, corta para provar, ele espera o dia amanhecer. O rei Saul quis matar ele, ele disse, olha, se eu quisesse fazer alguma coisa contigo, eu já tinha feito, está aqui ó, um pedaço do pano aqui, eu não tenho nada contra ti, Saul. Tu tem me perseguido, tem vivido como um mendigo, de um lado para o outro, mas que Deus venha julgar entre eu e você. Escute bem, ele estava confiando em Deus. Amém. Que Deus julgue entre mim e ti. Aleluia. E coisa dura é alguém impedir para Deus julgar uma causa,
E se esta pessoa não estiver de acordo com a causa em que ele pensa que está, coisa dura é pedir para Deus entrar numa causa que você não está bem na causa que você está pedindo para que Deus entre. Mas Davi estava bem. Davi estava bem nesta causa. E aí você vai ver que Davi, ele manifesta o dom do respeito. Davi manifesta o temor por aqueles que é ungido a Deus. Davi manifesta dons que se parecem com os de Cristo. Mesmo perseguido, ele estava buscando o melhor. A Bíblia diz que certa feita Davi estava no culto adorando a Deus, e Saul tocando a harpa, enquanto Saul pega uma flecha e lança sobre aquele menino. No mesmo culto, um queria Deus e o outro queria matar aquele a qual estava manifestando os dons de Deus. Esse é o papel de Satanás. Parece que foi ungido como rei, no entanto, foi a escolha do homem lá no jardim do Éden, quando escolheu colocá-lo no centro do jardim, no centro do coração do homem. Aquele jardim, aquele centro onde havia duas árvores, simboliza o coração do homem, aonde você pode escolher Deus ou o diabo, a árvore da vida para ter vida eterna, ou aquele que você terá então uma vivência debaixo da própria condição do pecado. Poderia falar ainda mais sobre Davi e das provas de Davi, mas eu quero que você entenda que cada um passa por provas para que manifeste os dons. Pegue o exemplo de Moisés. Moisés simplesmente era um homem que cresceu conhecendo a cultura egípcia, as maiores informações e estudos da época, e ele era um homem sábio, inteligente para o seu tempo. No entanto, vivia como um egípcio, até quando ele soube que ele não era de fato um egípcio, e aquilo gerou uma dor, uma opressão. Imagine você descobrir que aquela pessoa que você sempre viu não é sua mãe. Aquela foi a dor de Moisés. Imagine você descobrir que você não tinha parentesco e que você não tem nada a ver com o egípcio, e aquele povo que é escravizado era justamente o seu povo. Entre a informação e o que Davi fez, há um espaço de opressão, de dor, mas aquilo gerou em Moisés um espírito de libertador. E quando ele viu aquele povo, um dos seus irmãos de sangue morrendo, sendo apanhando, ele simplesmente empurrou aquele homem e brigou, e não foi porque ele quis matar, mas matou, porque ele estava ali manifestando o dom de libertador. Ele estava manifestando o dom que haveria de libertar aquele povo. Mas como eu disse, quando você manifesta um dom, você também manifesta provas. E então foi perseguido e foi para o deserto, e 40 anos passou no deserto. Imagine um homem que comia das melhores comidas de todo o Egito. Imagine um homem que talvez até para se vestir havia quem o vestia. Imagine um homem que tinha tanta sabedoria, agora indo para um deserto, no sol escaldante, tendo que trabalhar daquilo que quase não produzia nada. E ele então aprendeu com Jetro sobre Deus. E então Deus aparece a Moisés, e Moisés, como o libertador, e pega a experiência no próprio deserto e sai. Agora eu quero que você entenda, quando Moisés ele sai, vai para o Egito, sai do Egito e vai para onde Jetro, e passa ali alguns anos e casa com Zípora, e por ali vai. Então depois ele é enviado pelo próprio Deus a voltar ao Egito, e lá ele começa a manifestar os dons, e cada vez que ele manifestava os dons, as provas aumentavam. Cada vez que ele ia lá, um dom manifestava e as provas aumentavam. E Deus disse: pega a tua mão, coloca, e ela ficou leprosa. Pega essa vara, e virava, e cada sinal, Satanás fazia um sinal, mas as provas aumentavam. As perseguições aumentavam. Moisés atravessando aquele deserto, e talvez a gente desenhe uma maneira muito bonitinha. Imagine um homem sair, irmãos, para um lugar tão longe, porque ele morava longe,
para não ser encontrado, e ele tinha que ir por mais de 10 vezes no Egito a pé, andando por mais de 10 vezes na prova, no sol. Mas por que ele passou ali 40 anos então? Para ser testado, para conseguir caminhar, indo e voltando naquela fadiga do sol, porque ele era um homem que aprendeu a estar na sombra e na mordomia daquele Egito. No entanto, ele precisaria ser manifestado com um homem de ousadia e coragem para atravessar um deserto. Ele estava sendo provado para atravessar um deserto sem saber. Ele passou 40 anos antes de passar os outros 40 anos no deserto, sendo provado. E Deus dizendo: eu vou te mostrar que tu é capaz de passar 40 anos no deserto. Uma prova vai gerando outra prova. E aí você vai observar que então Moisés, ao conseguir libertar o povo, ele manifesta agora aquilo que estava em princípio, manifesta o dom da liderança. E ele começa a guiar o povo. E nesta trajetória de 40 anos, Moisés aprendeu a se colocar nos pés de Deus, porque a água tinha que vir de Deus, a comida tinha que vir de Deus, as roupas para se manter precisavam vir de Deus, as sandálias precisariam vir de Deus. E até mesmo para não morrer, porque Moisés foi testado durante 40 anos, mas até mesmo para aquele povo não morrer, porque havia crianças e animais, precisava da mão de Deus para botar sombra, uma nuvem de sombra, para que seguisse aqueles homens na caminhada do dia. Provas. O deserto é lugar de prova. O deserto é um lugar que você não vê nada, a não ser a mão de Deus. Você olha para um lado, olha para o outro, e você olha para cima, há uma nuvem que parece tão simples, mas é aquela nuvem que está trazendo refrigério a você. As pessoas saíram com suas vestes, mas passou 10, 20, 30 anos, quando olharam 40 anos, as suas roupas estavam iguais às que tinham saído. Eles nunca haviam plantado um abacaxi, uma melancia, mas comiam todos os dias o maná. Os seus animais não morriam. Agora note, aquilo não impediu de que aqueles homens passassem por provas. E as provas eram tantas, porque, como eu disse, cada vez que o dom se manifesta, mais prova tem. E o dom de liderança de Moisés vinha, e o povo dividia-se e queria colocar em jogo o próprio dom de Moisés, porque no dom vem a aprovação do dom. E Moisés era o dom, era o líder daquele povo. No entanto, alguns disseram: olha, nós primeiro começou com a irmã dele. Olha, para que isso? Deus falou com a gente também. E Deus vinha acertar. Veio outros e Deus disse: racha a terra. E rachou-se a terra e engoliu todo mundo. E Deus buscava sempre resolver a causa de Moisés. Mas as provas vinham, irmãos. E Moisés não podia fazer nada de si. Às vezes você está no meio de uma prova que você não pode fazer nada. É só a confiança em Deus. Só que você precisa ser sábio para perseverar. O que aconteceu no deserto? Muitos desistiram, não perseveraram, morreram. Outros voltaram. E a Bíblia diz que todos que voltaram se perderam e ficaram rodeando até morrer no deserto. Outros pararam em Cades Barneia, um lugar bom, tinha sombra, tinha árvores, parecia um bom lugar, mas a Bíblia diz que todos morreram. Deus te chamou para a palavra. Deus te chamou para ficar no centro. E aquele povo se tornou tão... Escute bem, quando você... Escute bem, entenda. Você gera um dom, o dom gera a prova, aquela prova gera outro dom. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. E aquele povo se tornou tão obstinado porque em Moisés surgiu o dom de liderança. O povo se vai contra o dom de Moisés de liderança. Então Deus disse: Moisés, sai da frente que eu vou queimar todo mundo, vou matar todo mundo. Aí o novo dom entra em cena, o intercessor. Senhor, mata eu. O Senhor prometeu tirar o povo de lá e levar para o outro lado. E se não levar, Senhor, as outras nações vão falar: faz o seguinte, se o Senhor matar ele, mata a mim também. Ele estava mostrando o dom de Jesus na vida dele. A prova vai gerando dons. Amém? A prova vai gerando dons. Amém, irmãos? Agora, se nós notarmos, irmãos, cada pessoa, José, você lembra de José do Egito? Amém. José do Egito saiu da sua casa e
ficava, a princípio, como criança, com seu pai, mas manifestou-se um dom, e ele era uma espécie de um supervisor. Então o pai falava: meu filho, vai olhar o que teus irmãos estão fazendo. Teus irmãos, eles simplesmente comem minhas ovelhas, e diz que foi algo que comeu. Teus irmãos vendem minhas ovelhas e diz que o leão, um animal selvagem, veio e comeu. E eu vejo que tu é sincero. A seriedade. Amém? Aí ele está lá supervisionando, mas aquele dom vai gerar prova. E o que aconteceu? Seus irmãos, olhando aquilo, se iraram. Por que se iraram? Porque aquele menino tinha um dom de supervisionar aqueles seus irmãos. Então eles prendem aquele menino, tira suas roupas, coloca ali naquela cisterna, e agora ele precisava naquela prova aprender a administrar a sua ira, aprender a administrar o amor pelos seus próprios irmãos. E ele foi vendido como escravo. Escute bem, foi vendido como escravo. Prova, irmãos, que prova é ser vendido como escravo. Você não fazer nada, no entanto ser escravo, sem nunca ter feito nada, tendo um pai, tendo uma mãe, tendo família, e você ser vendido como escravo. Assim era José. José sendo vendido como escravo, ele é vendido como escravo, ele passa a prova, mas a prova gera dom. Amém? E José se torna um economista. Leia Gênesis capítulo 4, 49, versículo 4. Gênesis 49, você vai observar. A Bíblia diz que José estava lá, passando por provas, escravo. No entanto, a Bíblia diz que Potifar começou a prosperar. Potifar começou a prosperar em todos os sentidos. Porque manifestou em José o dom da economia. Ele fazia com que tudo se economia. Não, isso aqui estão gastando demais, vamos resolver isso aqui. Não, isso aqui é desse jeito, da colheita é desse jeito. Ele começou agora a administrar, o dom da administração. Aquilo que ele manifesta os dons, vem prova. A mulher de Potifar fica doida por ele. E ele foge. E a prova o levou para a cadeia. Na cadeia, ele interpreta sonhos, porque ele só tinha o dom de sonhar, lá no começo. Agora ele tem um dom de interpretar. A prova gera um dom. E ele agora está interpretando sonhos. E aí o sonho faz com que mais na frente ele chegue lá. Mas ele também aprende, já que ele sabia lá atrás, a administrar. E administrou o alimento. No entanto, quando ele chega lá do outro lado, depois de passar anos na prova e vai diante de Faraó, tudo que José sabia, ele aprendeu no meio das provas. Imagina um menino que sai lá da casa do pai, vai saber como fazer um celeiro, vai saber daquelas coisas. Como que ele aprendeu isso? Aonde? Ele aprendeu lá na casa de Potifar. Aonde que ele aprendeu sobre alimento e não sei o que? Foi lá na cadeia, dando a comida para os escravos. Aonde que ele aprendeu a administrar tudo? E foi no meio das provas. É as provas que nos capacitam a nos tornar algo. Amém? Por isso que a prova vai sempre gerar algo chamado o quê? É o quê, irmão? A prova vai gera tentação. A prova já é a tentação, na verdade, né? A prova gera o quê, irmãos? A prova da nossa fé é o quê? A prova da nossa fé produz paciência. É assim ou não é? Foi o que nós lemos. A prova da fé produz paciência. E se nós não temos essa paciência, nós precisamos pedir sabedoria. Agora imagina José murmurasse, José reclamasse. Faltou paciência? Não, muito mais do que isso, faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Imagine Jó, se não tivesse paciência e murmurasse de Deus, seria, irmãos, o pior escárnio para o próprio Deus, porque Satanás ia mostrar que Deus estava errado. A prova da nossa fé produz paciência. E quem não tem esta paciência precisa pedir não paciência, mas pedir o quê? Sabedoria. Davi foi sábio quando ele tinha a oportunidade de não matar Saul e não fez.
Que sábio foi. Davi foi tão sábio quando o gigante disse que ia matar ele, ele disse que só ia no nome do Senhor dos Exércitos. Que sabedoria. José, diante dos seus irmãos, e podia matar e prender e fazer tanta coisa, ele mandou trazer o seu pai e deu a melhor terra do Egito. Aquilo foi sabedoria. Porque todos esses homens tinham algo em comum, a transformação do ser. A prova da nossa fé produz perseverança. A prova vai produzir dons. Aí você tem que ficar feliz. Estou passando por tantas provas, dons estão vindo aí. Dons estão vindo. Aí você vê assim, famílias que briga para um lado, briga para o outro, aí está faltando dom. Faltou perseverança, está faltando sabedoria. Mas quando você está ali, aí você vê assim, parece que agora as coisas estão melhorando. As coisas, porque você se submeteu no teu papel. Aí as coisas começam a acontecer. Vocês estão entendendo? Amém. A questão é, irmãos, escute bem o que eu vou dizer. E nós? E nós? O que as provações têm feito em nós? O que as provações realmente têm feito em nós? Acontece uma coisinha aqui, a gente pensa em desviar. Acontece uma coisa ali, a gente se ira logo, quer responder a alguém, quer dar resposta para outra pessoa, quer resolver do nosso jeito. E aí você deixa Deus por último. O que você está fazendo? Se na hora da aprovação você quer resolver as coisas do teu jeito, o que você está fazendo? Aonde está a sabedoria? E aí ele disse, se alguém não tem sabedoria, mas está pedindo e ainda pede com fé, sem fé, Deus nunca vai dar. Porque o homem que ele anda coxeando dos pensamentos, ele anda tortuoso em todos os seus caminhos. Andar tortuoso é não ter a perfeita fé. A perfeita fé, irmãos, não te faz duvidar de nada. Moisés disse, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Ele era um líder, mas ele perguntou a Deus. E Deus disse, Moisés, o que tem na mão? Ele disse, tem uma vara, pois toca nas águas, Moisés. Agora, Moisés era tão humilde que quando ele estava no deserto, depois de anos no deserto, Jetro foi visitá-lo. E quando Jetro foi visitá-lo, foi até o encontro dele, ele olhou e viu aquilo e disse, meu Deus, isso está uma bagunça. Que religião bagunçada, Moisés. Meu Deus, Moisés, rapaz, tu não aprendeu direito não, Moisés, parei. Vem aqui, Moisés. Eu, no seu lugar, colocaria homens, príncipes aqui para cuidar de grupos menores. Tu é o profeta e eles são os pastores. Coloca aqui, organiza, senão tu vai morrer, Moisés. Coloca eles para resolver as coisas, aí o que não dá para eles resolver, aí chega nas tuas mãos, Moisés. Porque nesse povo é numeroso e se você continuar assim, você vai morrer. Sabe, ele chegou, irmãos, e viu Moisés estafado nas últimas. Sabe quando a pessoa está nas últimas, porque Moisés era que fazia tudo. Aí veio lá Jetro ensinar para ele, mas Moisés era humilde. Ele fez as coisas certinho, organizou. Porque senão a igreja ia matar Moisés, de tanto problema. Porque Moisés estava na prova, irmãos, estava na luta, irmãos. Mas Moisés era o mais irmão de toda a terra, é verdade. Mas não quer dizer que ele não sofria por isso, não quer dizer que ele não passava prova por isso, não quer dizer que ele não se angustiava por isso. Só que as provas vão gerando sempre o quê? Dons. Passa a prova, dons. E foi o que Deus disse para o próprio Paulo. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o caminho é esse, por que queremos ter vida boa? Se o caminho é esse, irmãos, por que queremos ter vida boa? Não queremos passar por provas, não queremos passar por uma coisa, tudo queremos resolver do nosso jeito. No entanto, alguns não passam por prova, não é porque realmente existe muita gente que não passa por prova. Passar por prova, irmão, não é passar por dificuldade, isso não é prova. Por exemplo, todos nós podemos passar por alguma dificuldade. Se você não está no caminho, como é que você vai passar uma prova de Deus? Você não vai. Você vai passar uma prova que você criou, você vai passar um problema que foi gerado por você, ou pela tua casa, ou pela escola, ou onde for. Mas quando é algo que Deus está fazendo para que você cresça, aquilo é como degraus. Aquilo é como degraus, você vai alcançando, não é isso? Como a luz da aurora, vai chegando a perfeição, vai chegando. Só que você se martiriza muitas vezes. Eu estou passando isso, meu Deus, não aguento mais essa vida. Você vai passar por a mesma prova de novo.
Este é o grande problema de nós. Esse é um dos maiores problemas nossos. É quando nós, irmãos, perdemos a prioridade pelas coisas de Deus. É quando nós perdemos a prioridade, irmãos, para dar ouvido à palavra, ter temor, ter sede. Sabe quando a sede da palavra? Muitas vezes você está pregando, as pessoas não sentem mais Deus falando porque estão tão distantes, olha, tão longe, irmãos. Estão com a mente em outras coisas, estão lembrando de alguma coisa, de algum pecado, lembrando de outras coisas, você sai da pregação. E alguns, quando vão a dar atenção à pregação, estão dizendo, não, mas isso aqui não é bem assim, isso aqui também não é assim, isso aqui não é assim. Existem aqueles que estão inspirados, porque existe tudo, os inspirados que estão no azeite mesmo, você está ouvindo a pregação e vê uma inspiração assim, até melhor do que a própria pregação, ó, para falar isso aqui e tal, não é porque você está querendo ser melhor, não, é pela inspiração do Espírito, porque tudo, a multiforme graça de Deus está operando o dom está sendo operado na manifestação da palavra. Paulo chega a dizer que ele orou, é isso, que os dons foram passados para Timóteo através da oração e imposição de mãos. Porque o dom é manifestado pela palavra. Você não pode crer, ou não pode receber algo que você não crê, e você não tem como crer se não conhece. Paulo diz isso, como crerão se não há quem pregue, não há quem explique. Foi o que Deus disse, o Espírito Santo chegou e disse para Filipe, Filipe, corre aí, tem uma carruagem, tem um homem aí que não está entendendo nada, vai lá. E ele disse, ei, tu está entendendo que tu leites? Como se não há quem me explique? Nós nascemos para um objetivo de fazer a obra e explicar àqueles que não entendem. Agora é tempo de despertarmos, irmãos. Entenda que se há um povo da palavra, esse povo da palavra somos nós. Se há um povo que tem zelo da palavra, esse povo que tem zelo da palavra somos nós. Vai gerar prova, vai gerar problema, mas vai gerar dom também. Vai gerar problema sim, vai gerar dor sim, mas gera também dons. No entanto, você pode ficar como Israel, parado sem lutar. Você pode ficar como Israel em outro período, nos dias em que os filhos eram comidos pelas próprias mães, porque não tinha nada que comer, e eles não guerreavam, não lutavam, havia se entregue. Você pode estar como nos dias de Gideão, você pode estar como nos dias do rei Saul, parado, um povo parado, aonde Deus precisa esperar alguém nascer, ungir aquele que nasceu, como Sansão, para manifestar o dom. Mas quanto mais manifestava o dom em Sansão, mais a prova vinha. Quanto mais manifestava o dom em Sansão, mais a prova vinha, irmãos. Esse é o problema. Aí ele casou com uma filisteia. Deus estava naquilo, sim. Gerou problemas. E aquele que gerou problemas, ele pegou a sua força e usou ali para amarrar raposa, 300 raposas, tocou fogo no rabo delas e queimou toda a colheita dos filisteus. Aí gerou mais problemas, porque os próprios irmãos, escute bem, o problema foi tão grande que Satanás disse, não, se eu vier contra ele, o Espírito de Deus vai me destruir. Tem que ser os irmãos dele. E pegaram os próprios irmãos dele, amarraram ele, não tinha força para quebrar uma corda. Porque o Espírito de Deus não combate quem é de Deus. O Espírito de Deus não combate quem é de Deus. Quando você vê alguém combatendo outro que é de Deus, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Saul estava ali, de Sansão, né? No entanto, não tinha força de quebrar nada. Mas a Bíblia diz que ele é amarrado, pediu até pelo amor de Deus, não me mate. Ele, não, nós não vamos te matar não, nós só vamos te entregar na mão dos filisteus. A Bíblia diz que quando viu os soldados filisteus, o Espírito de Deus o tomou e ele quebrou a corda. Achou uma queixada de jumento e matou 300. Tinha 300 para matar ele nesse dia. 300. Você acha que não gerou, que aquela prova não gerou dificuldade? Gerou. Você acha que porque ele venceu a prova estava muito bem? Não. Ele estava quase desmaiando, dizendo assim, Deus, eu vou morrer, eu estou com sede. Porque aquela luta não é assim, como se fosse uma coisa rápida. Não, ele matou, foi numa luta com 300 homens, irmão. Matar 300 homens, a coisa não é fácil. Evidentemente que eu acredito que cada murro que ele metia, a queixada do caboclo que voava longe. Ele ficava com a do jumento lá e do outro jumento voava longe, né? Mas eu acredito que mesmo assim, a Bíblia ensina que mesmo assim houve uma grande dificuldade, a ponto de ele clamar a Deus. Mas é nessa hora do clamor que Deus responde. E a Bíblia diz que no meio dessa prova, mesmo ele vencendo, Deus respondeu com água, porque ele queria água. É assim. Irmãos, eu posso sair daqui, eu posso começar a falar de um monte de personagem. Elias,
Elias estava lá, tranquilo, e aí começou a falar algo para Jezabel, a Jezabel não gostou, gerou problema. Mas o dom começou a se manifestar na vida de Elias, a ponto de fogo descer do céu. Mas ele precisava daquele dom. Porque quando ele subisse lá naquele monte, lá para orar, irmãos, os dons que você recebe no meio da prova está mostrando que você vai precisar dele mais para frente. Elias, tu é homem de Deus, pois vem aqui. Se eu sou homem de Deus, pois desça o fogo do céu e te consuma. Quando ele manifestou os dons, esse dom, o povo estava lá clamando os seus dedos. Ele fala o seguinte: se Deus responder aí, o Deus de vocês é verdadeiro, mas agora eu vou te mostrar. Eu vou mostrar que é Deus. Ele já tinha um dom manifesto. Ele já tinha um dom manifesto. Ele disse, orou para que Deus. Ele ainda botou água, porque ele tinha um dom manifesto. Botou água lá, irmãos. A prova gera o dom, mas o dom gera outro dom. E ele colocou água lá, e o dom manifesto fez com que bebesse. Aquilo para ele não era a primeira vez nem a segunda vez que ele tinha acontecido. Aí a coisa estava tão boa que ele disse, agora diz mandou fogo, queimou todo mundo correu com medo, e facão para um lado, e cabeça para outro, e pessoal correndo. A coisa foi meio bagunçada. Os inimigos, todo mundo foi embora diante do dom manifesto. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele manda um recado para o rei Acabe. Ele disse, olha, diz para Acabe que estou vendo uma pequena mão, né, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Amém. Irmãos, e diz, vai chover. Glória a Deus. Ele havia usado a água como uma oferta para aquele altar. Amém. E Deus respondeu com mais água ainda. Glória a Deus. Aleluia. Mais água ainda. Então o que você está com dúvida? De que você está com medo? Se você está passando uma prova, Deus vai te dar um dom sobre aquela prova. Pastor, que dom? Dons espirituais? A prova é espiritual? Sim. Dons conjugais? Sim. Paciência, virtude, saber vigiar com palavras. Aonde você passar a prova, Deus está te aperfeiçoando. Onde você passar na prova, é Deus te aperfeiçoando. Pastor, mas eu errei, já falei nisso aqui. Pois vigie e acerte os teus erros. Persevere. Não queira tudo fácil. Está tudo muito fácil. Não queira as coisas fáceis. Mas como disse Tiago, alegrei quando passar por diversas provações. Essa é a alegria de um cristão, passar por diversas provações. É assim ou não é? Viu o irmão Gleides? Era um menino feio, só tinha cabeça, só canela, né? Casou, aí Deus até fez um milagre. Esse foi grande milagre, né? Um milagre grande. Olha aí, rapaz, bonito não é, mas melhorou. É assim, a prova, né? A prova, ele estava lá orando, Senhor, me abençoe quando eu falar com a moça lá, que ela venha aceitar, Senhor. E aí ele chegou lá, reverando ali perto dela, rapaz, ela perguntou logo, rapaz, o que tu tá querendo? Tu tá querendo namorar? Ele, sou igual um ratinho, é só balançar a cabeça. Ela disse, eu vou logo te dizer que comigo tem namoro não, logo é para casar. Acabou. É a prova do homem. O homem só queria namorar, já saiu logo com o convite dela de casamento. Entendeu? Que coisa, que benção. Que benção. Amém, irmãos? Então a gente passa prova, passa, irmãos. A gente passa por prova, passa. Passa por luta, passa. Talvez até hoje o irmão Gleice está na prova no casamento, né, irmão Gleice? Talvez, eu falo talvez, mas passa, mas aperfeiçoou. Aperfeiçoou não, irmão Gleice? Aperfeiçoou. Aperfeiçoa, irmãos, as provas, as lutas. Eu estou trabalhando no serviço e o meu patrão é ruim, você vai ser aperfeiçoado com o teu patrão ruim. Você não fica pior do que ele, irmão. Basta ser humilde. Você vai aprender com ele. Aquela rigidez serviu para quê? Serviu para alguma coisa para você? Amém. Olha só, agora você é um homem competente, um homem organizado. Amém. Então é assim, as coisas, tudo tem o seu porquê. Nada que você passe é em vão. Nada que você passe é em vão. Você passa para algo melhor acontecer. Amém, meus irmãos? Vamos orar?